Acabamos de olhar então os defeitos, as qualidades. Imagino que você já se identificou, só frisando rapidamente o que nós vimos até aqui, né? Temos aqui uma teoria trazida quase 400, 500 anos antes de Cristo, falando um pouquinho a respeito dos elementos, né, e trazendo a primeira ideia de como construir, organizar a psique do ser humano, né? Uma teoria de 2.500 anos e que tem essa forma de classificar dentro dos elementos. Vimos intensidade, mais ou menos, vimos presença, mais ou menos, né? Lá acima também são as categorias mais quentes, né? Abaixo as mais frias, né? Melancólicos e fleumáticos, as mais secas, né? O fogo ele queima e ele é seco, ali o colérico, aí dentro do outro mais úmidos, né? Os sanguíneos. Então entendemos isso, olhamos alguns exemplos, vimos também a classificação, a organização do complexo de significados que temos para olhar um pouquinho dos nossos comportamentos. Agora, de maneira bem objetiva, uma aula bem prática e bem rápida para a gente olhar o conceito. Imagino que você já tem aqui a ideia do temperamento que mais predomina dentro da sua experiência. Então, dentro de um temperamento, vamos pegar o colérico. Onde eu interfiro, então, eu sou assim, não, você não é. Lembra, o temperamento não é a sua personalidade, não reflete o seu eu, ele é uma tendência. Então, quando você, já entendendo ali as características que nós passamos, perceber esse ímpeto de tentar diminuir o outro, de tentar usar aquela outra pessoa, ou ser extremamente explosiva, parar e entender, esse ímpeto ele vai vir. É um instinto, né? Uma manifestação mais biológica. Ela vai vir esse ímpeto. O que você faz? Movimenta para a sua característica saudável. O otimismo, essa coisa mais eficiente. Então, busca ali a gerência desses estados negativos. Para o colérico, ponto de melhoria, ponto para lidar de melhoria, observar mais os outros, perceber mais as pessoas e respeitar mais o ritmo do mundo. Não é o ritmo, muitas vezes, seu que vai determinar o mundo. Ter esse respeito sobre o ritmo das coisas vai te manter saindo um pouco desse processo mais problemático que muitas vezes vem dessa intolerância, dessa impaciência. Então, respeitar e olhar mais para o outro. Um treino consciente que você faz. Momentos que você está muito bem, isso acontece naturalmente, mas quando você está num conflito, num caos, e você, por ser prática, vai buscar resolver isso de maneira mais rápida. Então, a cólera vai tender a chegar. Então, perceba mais nesses momentos desafiadores. A relação tá ruim, lembra que tem um outro lá, respeita o ritmo do outro. Às vezes, quando você sai desse processo, quer que as coisas se resolvam na hora, você tá puxando e consumindo. Então, ponto de saída e atenção é justamente esse. O ponto a ser olhado do colérico, os outros e o respeito ao ritmo das coisas, às vezes da empresa e das pessoas que estão com você, porque aquela velha frase que é um jargão, né? Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe, aqui vale para o colérico. Às vezes você vai falar, esse povo não está fazendo nada, vai tentar ir sozinho, aí você vê aquele grupo depois dos fleumáticos, melancólicos, passando por você, porque você acabou ceifando. Então, olhar para o outro, integrar e respeitar o tempo. Fleumático, ponto problemático a ser olhado. A parcimônia e a adaptação extremamente intrusiva à rotina. Então, às vezes, aquele momento onde você se torna um pedaço do seu sofá, né? A sua esposa, seu marido vai chegar, não sabe se é você ou o sofá, porque você está lá, você já virou uma coisa só. Então, às vezes, a rotina, né, de uma pessoa fleumática para uma relação, ela se torna um problema, porque aquele cara não levanta, vai jogar videogame o dia inteiro, adulto, né, barbado, a filhinha chora, vai chacoalhar a pessoa do lado, o marido, a esposa, para ir resolver. Então, é uma pessoa que vai tendendo a essa paralisia na vida, porque ele tem essa capacidade interna de lidar com essas coisas, e aí ele vai lá buscando cada vez entender como viver com menos. Então aqui o ponto a ser olhado é aquela coisa, uma casinha pequena basta, uma menorzinha ainda mais basta, não, embaixo da ponte, mas eu consigo ser feliz. É uma bela de uma capacidade positiva, desde que aquela diversidade seja a necessária. Então ponto de olhar para você olhar aqui é
que prisões você tem hoje, né? De que rotinas que estão te mantendo numa vida que você já se adaptou. Ah, não, mas tá bom desse jeito, não tem problema, tudo bem. Meu marido, ele xinga todo dia. Minha esposa, ela sai, meu trabalho é ruim, mas tudo bem, né? Esse tudo bem é a frase a ser olhada. Então, para o fleumático, é olhar onde você estacionou sua vida e pôr movimento nessa vida. Buscar essa coisa que você tem, da praticidade, essa coisa da harmonia. Então, o ponto a ser olhado é a sua ação. Muitas vezes o fleumático ele vai paralisar, então o ponto a ser olhado é a ação. Ferramenta, você pode buscar na sua parte colérica ou sanguínea, elementos para você em algum momento se colocar e entender que você vai voltar depois para o seu instinto natural. Eu, quando estou fazendo gravações como essa, quando estou fazendo lives, eu me deformo, busco no colérico e depois eu volto para o fleumático. Então você ter esses movimentos, para não ficar paralisado esperando, ah não, tudo bem assim, não, eu quero fazer isso, você já viu, tem uma ideia, o que você pode fazer, entendendo que é por um período, busca e incorpora, e depois você vai ter a harmonia num andar de cima. Então, para esse andar de cima acontecer, você tem que subir e fazer aquilo ser parte da sua rotina. Então, ponto a ser olhado, as suas ações e principalmente olhando o seu ambiente, porque as suas adaptações muitas vezes vão influenciar nas pessoas que estão ao seu redor. Então, aquele pouco que para você é bom, às vezes é horrível para as pessoas que estão ao seu redor. Ponto a ser olhado do melancólico, o desafio onde vai aparecer é a questão realmente do egoísmo, né? E que vira um problema que ele vai pegar tudo para si, vai querer carregar e fazer sozinho, e às vezes ele vai teorizar tanto as coisas, ele vai ficar numa ideia defendendo tão o idealismo, que muitas vezes ele vai se classificar em grupos de minoria, por exemplo, defendendo um partido político, defendendo uma ideia mais ativista sobre alguma coisa, e ele vai paralisar lá, vai defender a ideia mais do que a sua própria vida, mesmo porque ele teorizou e ele vai viver e migrar a sua vida para essa ideia. Outra é o pessimismo. E então esses dois pontos, esses dois elementos prejudicam você e quem está ao seu redor. O pessimismo vai trazer às vezes para a relação das pessoas, você como uma figura que só reclama ou que só fala dos problemas, uma figura que as pessoas vão falar, nem vou contar para ele, melhor nem contar porque ele põe olho gordo, dá azar, sabe, falar para fulano, ele só vê as coisas ruins. Então você olhar um pouquinho para esse lado mais egoísta ou nesse idealismo de defender uma ideia e se anular na vida, e essa ideia muitas vezes não ter uma clareza, e esse anular prejudicar a sua vida de outros é o ponto a ser olhado. Invista aqui do outro lado, para sair disso, tem o idealismo saudável, né? Muito bom, muito interessante, que você pode manifestar. Então, como eu saio disso? Primeiro é olhar qual o impacto desse pessimismo, desse egoísmo, desse fechamento, dessa coisa que às vezes eu vou mais profundo, de ficar reclamando do que os outros estão fazendo comigo, me faz não olhar e não perceber essas relações. Então, olhar para isso e sair, para que você possa ter a coisa da perfeição no ato da ação, não um perfeccionismo de crítica, de olhar só para uma situação, mas quando alguém te trouxer a apresentar uma ideia, fizer um projeto, eu já atendi um melancólico extremamente desorganizado, mal, e um pai, ele narrou uma situação que a criança fez um desenho e levou o desenho para ele e falou, o que é isso? Ah, é você, papai. O cara picou o desenho e falou, eu não sou essa merda, eu não sou essa coisa feia. E ele falando na terapia no dia. Você acredita que ela fez um borrão e falou que era eu? Então essa autocrítica tira o senso, né, desse egoísmo, tira o senso de percepção de uma coisa mais simples. O caso dele é um caso mais extremo, mas o quanto você acaba anulando, né, essas relações, e aí mora o problema, né, do desafio do melancólico. Então às vezes você está sempre criticando o que o outro faz, nunca está bom, nunca está suficiente, nunca vai ser legal, bacana a coisa que ele fez. Olha, foi legal, mas poderia ter. Sempre vai ter uma coisa a ser melhorada. E às vezes pega essa coisa, aprofunda, pensa, mas manifesta ali aquela outra capacidade sua também de mostrar a perfeição, a forma como você vê, para não anular a coisa que o outro está fazendo, a visão crítica que você tem. Então esse é o ponto a ser olhado. O sanguíneo, ponto a ser trabalhado é essa expansão, que é muito boa, mas muitas vezes vai ser invasiva. Então, quanto você está invadindo o espaço da vida do outro, o quanto você... Ah, não, poxa, a gente está
tá casado, não tem problema fazer cocô de porta aberta. Pode vir aqui, vamos conversar. O quanto aquilo está invadindo, às vezes, o mundo do outro e está se tornando algo extremamente exagerado. Então, o problema maior é você não viver nesses exageros, nessa impulsividade constante de migrar e não ter uma execução na sua vida. Então, ponto a ser olhado, as ideias são importantes, mas pegue uma, trabalhe, execute uma dessas ideias. Porque muitas vezes, na desorganização, o problema do sanguíneo é que às vezes ele tem a competência, vai envolvendo pessoas, mas as pessoas começam a se cansar, percebem que ali só existe um comunicador e não uma pessoa com resultado, vai saindo, você vai trocando, até uma hora que isso pode diminuir completamente seu campo de ação. Então, o ponto a ser olhado é justamente esse. Você fala e convence muito bem as pessoas, mas mostre também, crie exemplos, traga para a sua prática de vida e se organize. Esse é o ponto fundamental para o sanguíneo. Crie uma rotina, mesmo que nessa rotina tenha o tempo para você fazer o que você quiser, faça nesse dia algumas coisas que te coloquem em movimento, para que você não fique no campo das ideias ou perdido só conversando, falando, ligando, parando, tomando cafezinho e passe pelo dia tendo 1000 ideias, lendo livro de 200.000 coisas, mas sem ter ou tocar qualquer tipo de profundidade. Isso vale no campo das relações. Então olhe o quanto você está sendo, muitas vezes, superficial nas relações, falando, tal, e no outro dia está tudo a mesma coisa. Não, vou mudar, olha, veja, eu vou fazer melhor, e no outro dia está tudo igual. Então, ponto de melhoria, olhar essa questão mais impulsiva, mais expansiva, onde você invade o espaço do outro, onde você é egocêntrico, e buscar o planejamento, a organização, um equilíbrio, ter uma rotina que pelo menos organize um princípio básico para não desorganizar quem está à sua volta. Então esses são os defeitos, os pontos e as características. Na próxima aula eu vou falar agora sobre as possíveis profissões e tendências vocacionais que vão entrar em cada um tipo. Te encontro lá. Valeu!